Olá pessoal, vocês estão todos bem? Aqui quem fala é o professor Ricardo Mamede e gostaria muito de receber todos vocês para o nosso encontro de hoje. Aqui no canal Português à Mesa, nós vamos aprender português de uma maneira gostosa, divertida e bem prática. Para isso, você sabe, inscreva-se conosco aqui no canal para você acompanhar o nosso trabalho, desenvolver melhor a sua escrita e aprender cada dia mais um pouquinho de gramática, vocabulário e outras situações a respeito do nosso idioma. E vamos começar, porque hoje nós vamos falar sobre alguns casos interessantes. Já veja na tela comigo uma problemática da ortografia, a palavra abaixo-assinado. O que está acontecendo? Primeiro, abaixo-assinado com hífen e embaixo o sem hífen. Vamos falar assim. Mas você sabe a diferença? O que significa uma palavra e a outra? Vamos falar sobre isso. É o seguinte, o abaixo assinado com hífen é aquele documento, é aquela lista que as pessoas reivindicam alguma coisa para pedir algo, né? É uma listinha que todo mundo assina, seria o abaixo assinado, não é? Agora, o abaixo assinado sem o hífen é a pessoa que assina um documento, é o mesmo que assinado abaixo, né? Significando que alguém tem a sua assinatura ali escrita abaixo de algum tipo de texto ou algum contrato. Não é tão difícil, ficou interessante para você? Que legal, entendeu? Não erre mais. E agora vamos tirar algumas dúvidas. Como é que você fala o verbo abolir no presente do indicativo? Vamos conjugar a primeira pessoa. Eu abulo ou eu abolo? Ou poderíamos dizer abolo. Como é que você fala isso? Você conhece o verbo abolir? Não? Já deve ter ouvido falar, mas agora é o seguinte, em português, este verbo ele é chamado defectivo. O que isso significa? Um verbo defectivo, ele não possui todas as conjugações completas no presente do indicativo. Quando falamos do presente, não vá se confundir. Passado, futuro, não. É só no presente do indicativo. Por exemplo, o caso que eu te apresentei. Não existe eu abulo ou eu abolo, sei lá, qualquer outro tipo de coisa que você colocar. Seria a dúvida do nada com coisa alguma, não é? E aqui nós não temos. Só que as outras pessoas, elas existem. Ele abole, nós abolimos, eles abolem. Isso acontece normalmente porque esse verbo só pode ser conjugado nas formas em que após o radicalzinho, quer dizer, o abole, ali seria o radical, aparecer a letra E ou I. Eu, aqui não existe. Mas o tu, aqui apareceu o eu, então dá. Ó. Tu aboles, ele abole, olha, o i aqui, ó. Abolimos, abolis, porque o radical é abol. Você tira o i e o r e aqui você pode conjugar. Mas, infelizmente, ele não possui a primeira pessoa, como também outros verbos com a mesma característica, tais como colorir, demolir, explodir. Imagina, eu explodo, eu estorco, eu lato. Isso não dá, porque às vezes nós cometemos esses equívocos. Agora, como é que nós podemos pensar? Por exemplo, veja esse exemplo aqui. É bom que se demula esta casa. É o verbo demolir. É parente daquela turminha lá de trás, que também é um verbo defectivo e não existe esse demula. Aí você deve estar pensando, mas como é que eu faço, não é? Você precisa substituir por um sinônimo. É bom que se destrua, porque senão você vai cometer o equívoco de conjugar palavras de maneira equivocada, porque esses verbos não existem no presente do indicativo algumas pessoas. Não erre mais. Aprendeu? Agora você não vai mais falar eu coloro, não é, pessoal? Por favor, vamos melhorar o português a cada dia. Mas continuando com dúvidas. E aqui, uma pessoa me perguntou qual a diferença entre acidente e incidente? E aqui eu te dou dois modelos. Será que você consegue completar? Qual que é o incidente e qual é o acidente? Vamos ver? O que está acontecendo aqui? Vamos lá. Primeiro você já deve ter completado, porque agora vamos te mostrar a resposta. E a resposta não é tão complicada assim, não é, pessoal? Veja comigo aqui na tela. O acidente, o que seria acidente? É um acontecimento imprevisto, é um desastre. Por exemplo,
Acidente entre dois ônibus provoca morte na capital, perfeitamente, não é? E incidente é uma circunstância casual, um episódio, algum atrito que aconteceu. E, no caso, incidente entre alunos paralisa as aulas. Agora você sabe. Acidente e a diferença também da palavra incidente. Ficou claro? Espero ter ajudado. E olha, se você está gostando, deixa o like para nós. É muito legal vocês participarem, deixarem suas dúvidas. Muito obrigado mesmo, viu, meninos? Vocês têm nos ajudado bastante e o canal tem crescido. Fico muito grato pela colaboração de todos vocês, porque agora vamos continuar com dúvidas. Outra situação legal da língua portuguesa, a palavra a cores ou em cores? Como é que você fala televisão, não é? É comum termos essa dúvida. Será que é TV em cores ou TV a cores? Porque é o seguinte, as TVs eram em preto e branco. Então só existem TVs de que maneira, pessoal? Em cores, não existe da outra forma, ok? O pessoal que inventa isso aí vai colocando e isso vai ficando na fala popular, ok? Mas não tenha medo, e é sempre em cores, em preto e branco. Ficou claro para todo mundo e vamos continuar com mais dúvidas. Agora, uma questão para você pensar. A problemática da regência quer dizer o que é regência? Como que você completa uma palavra? Por exemplo, a palavra acostumado. Você diria, olha, estou acostumado a ou estou acostumado com? Vamos dar um exemplo para você acompanhar comigo. Se você disser, olha, não estamos acostumados ao calor, será que é certo? Ou seria correto, não estamos acostumados com o calor? Posso te dizer o seguinte, que tanto faz, porque os dois completam corretamente a situação. Não tenha medo, estamos acostumados ao calor e estamos acostumados com o calor. Fale tranquilamente e escreva também tranquilamente. Só que agora nós vamos apertar um pouquinho aqui para discutirmos problemas de verbo. E verbo é uma matéria infinita. Vamos fazer vários vídeos para vocês aqui no canal. Acompanhe conosco. Já vai deixando o like para mim e já vai também pedindo matéria, hein, pessoal? Porque é legal vocês participarem conosco sempre. Aqui é o seguinte, o verbo é o verbo mediar. Mas como é que você vai completar para mim? ONU medeia ou ONU media? Acordo sobre guerra na Palestina. Agora é que eu quero ver se você realmente sabe isso, hein? Vamos lá. Valendo, hein? Vou deixar você um segundinho e já vou te mostrar a resposta. E a resposta é, você já deve ter falado, medeia. Isso aí, errou, não errou? Diz para mim se você acertou ou se você errou. Espero que você tenha acertado, lógico, a gente sempre torce pelo bem. Mas é o seguinte, a ONU medeia, é isso. Agora vem aquela dúvida, mas por quê, não é verdade? Vamos falar sobre isso, porque é muito interessante sabermos como é que nós usamos corretamente essa situação. Vamos olhar aqui comigo. Veja na tela que interessante. É sempre interessante lembrar a regrinha do Mário. Você já deve ter ouvido falar, um vídeo aqui no canal nós já fizemos, busque, são esses verbos. É bem interessante, uma aulinha gostosa, mas hoje nós vamos só fazer aquela revisão. Quando você diz que ONU media, essa forma está errada. Embora possa parecer esquisito, o certo mesmo é o medeia, não é? Os verbos que compõem esse grupo do Mário, que são eles o mediar, o ansiar, remediar, incendiar e o odiar, que já estão aqui na tela, Mário, porque as iniciais desses verbos é uma invençãozinha para te ajudar, tudo bem? E o que significa isso? Esses verbos são irregulares, eles não possuem uma regularidade. Verbos aqui terminados em iar, todos esses terminados em iar que apresentam essa terminação, no caso, vão para eia, quando você conjuga o verbo no presente. Por aqui, ó, ele medeia,
ele anseia, ele odeia, ele incendeia. E não diga ansia, ok? Ele anseia. É esse o problema, justamente com esses verbos aqui. Só que o que acontece? Os outros verbos terminados em iar também, exceto aqueles do grupinho do Mário aí para cima. Agora eles são, aí sim, eles são regulares, quer dizer, você conjuga normalmente. Por exemplo, copia, varia, anuncia. É normal, não vá se confundir. Existe até o maquiar, ele maquia, não é maqueia, pelo amor de Deus, é maquia. O verbo maquiar, ele é regular. O premiar também, ele premia. Por isso é que não podemos confundir. Gostou? Ficou bom para você, não ficou? Espero que agora você não erre mais. Pelo amor de Deus, não vá me fazer aqui a conjugação equivocadamente. Porque ainda temos que tirar algumas dúvidas de vocês com referência à ortografia. Bom, vamos ler esses dois exemplos. O que vocês acham? Eu vou emiti-la com acento no i ou sem acento, hein? Qual é a sua dúvida aqui? Vamos ver, será que você vai acertar? E é lógico que não podemos acentuar. Vou emiti-la sem acento algum. Veja a presença do hífen, porque colocamos um pronome oblíquo em ênclise, então nós precisamos fazer essa construção aqui. Também temos aula de colocação pronominal aqui no canal. Por favor, procure aí e assista. Você vai gostar. Mas as explicações são as seguintes. As oxítonas não podem ser acentuadas quando elas terminam em i e u. Por isso é que nós dizemos que não se acentuam as oxítonas terminadas em i. Palavras oxítonas são palavras que possuem a sílaba forte, a sílaba tônica, na última. Por exemplo, tupi, termina com i, não pode acentuar. Aqui, o que é forte, seria a sílaba tônica forte na última, é fácil. Cuidado quando você tem esses casos de ênclise, por exemplo, eu vou adquiri-la, eu vou servi-lo, esses podem te confundir, porque existe uma outra reguinha muito parecida e nós vamos falar sobre isso ainda aqui nesta aula de hoje, tudo bem? Você entendeu? Porque agora a regra que eu te disse é a regra do hiato. Essa regra, sim, esse i, ele é acentuado, ele está na sílaba, que é da sílaba da oxítona, só que acontece um hiato. O que é o hiato? O hiato é um encontro vocálico. Duas vogais se encontram, só que uma outra vogal cai na sílaba seguinte, não fica na mesma sílaba. Quando fica junto na mesma sílaba, nós chamamos de ditongo. Quando nós separamos essas vogais, nós chamamos de hiato. Então, o hiato seria essa separação vocálica na sílaba seguinte. E quando é o i, você precisa acentuar o i e o u também. Nós vamos te mostrar. Aqui no caso seria açaí. Aí você acentua. Piauí, acentua. Construir, aqui essa construção, você não pode se confundir com aquela que nós falamos, com o emiti-la. Ali termina em i, aqui não. Aqui você tem o hiato em i. E é um hiato tônico, nós falamos que é uma sílaba forte. Aí você vai lá e coloca o acento. Olha o outro modelo, o saí. Por isso é que é necessário sabermos as regras da língua portuguesa para entendermos bem como funciona. E para terminarmos, a última regrinha para você não se esquecer. Existem também aí o hiato, quando o hiato é em u, porque nós temos o hiato do i e o hiato do u. Novamente você não erre. Baú, Itaú, Jaú e o Grajaú. Veja como eu separei eu separei só o hiato, tudo bem? Esse hiato, ele é necessário ser acentuado porque ele é tônico. Mas muita gente confunde, por exemplo, com jacu, com caju. Não. Quando é um oxítono terminado em u e não é hiato, não podemos acentuar. Aqui é outra situação. Eu espero que você tenha entendido, porque esse vídeo vai ficando por aqui. Muito, muito obrigado por você ter ficado comigo até agora e eu te espero em nossa próxima aula para mais dicas e também aprofundarmos sempre um pouquinho nas regras da nossa língua portuguesa. Um grande abraço a todos e participem sempre. Fico muito grato por tudo isso. Até mais, pessoal.